Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Hoje é segunda-feira, dia de Mundo Aliteração, e o assunto que nós vamos trazer para o vídeo de hoje tem relação com uma reportagem que saiu em alguns veículos de comunicação na semana passada. Revista Veja, Jornal Estado de São Paulo e alguns outros. Essas reportagens, elas falaram da inauguração virtual que aconteceu em dezembro do ano passado do Humboldt Forum em Berlim. Mas o que é o Humboldt Forum? O Humboldt Forum é considerado o projeto cultural mais audacioso da Europa contemporânea. É um museu, um centro cultural, que foi construído, que foi estruturado dentro do edifício do antigo Palácio Real da Prússia. Então, esse Palácio Real da Prússia passou por um processo de reconstrução arrojada, né? Foram 20 anos de reforma e um investimento de mais de 670 milhões de euros. E aí, então, esse palácio virou o Humboldt Forum, que foi inaugurado de forma virtual em dezembro, em virtude da pandemia, mas que busca, logo que acabar a pandemia, fazer a sua inauguração de fato. Vocês estão vendo aqui agora um pouco a imagem da fachada do Humboldt Forum de Berlim. E esse museu, ele vai expor, está expondo de maneira virtual e vai expor um acervo etnográfico extraordinário, que reúne relíquias inúmeras da arte indígena brasileira, de objetos dos povos pré-colombianos, de objetos de países da Ásia, da África. E essa inauguração virtual e esse acervo etnográfico do Humboldt Forum reacendeu um debate que já vem acontecendo há algum tempo, que é o seguinte: afinal de contas, a quem pertencem essas riquezas culturais que os colonizadores europeus roubaram de outros povos no passado? Então veja, há quem defenda que foi graças à ação dos colonizadores europeus que se apropriaram desses objetos e colocaram esses objetos nas mãos de estudiosos europeus, como por exemplo foram os irmãos Alexander e Wilhelm van Humboldt, né? E que graças a isso, graças à ação desses estudiosos que se debruçaram sobre esses objetos artísticos de outros povos, que as pessoas puderam ter acesso, né, a esses objetos nos grandes museus do mundo inteiro. Não sei se do mundo inteiro ou da Europa, mas enfim. Então, há quem defenda que a ação dos colonizadores, por mais que seja questionável do ponto de vista histórico, porque foi um roubo, né, e tal, só que esses objetos acabaram parando nas mãos de estudiosos da arte, né, etnógrafos e museólogos, e esses estudiosos deram a esses objetos a visibilidade, a conservação, e graças a isso, esses objetos hoje estão à disposição e acessíveis para milhões de pessoas nos museus pelo mundo. Isso trouxe então uma valorização das culturas desses países colonizados. Por outro lado, há quem diga que mesmo isso se revela ruim, porque esses estudiosos vão fazer a análise desses objetos e, consequentemente, vão dar acesso às pessoas nos grandes museus da Europa a esses objetos, mas a partir de uma análise epistemológica europeia, né? Ou seja, esses objetos vão estar à disposição, mas a explicação, a análise artística desses objetos tem como premissa os valores culturais da Europa. Então esse debate vem acontecendo, levando-se então à reflexão de que se não seria o correto devolver esses objetos para os seus países de origem. E esse debate, inclusive, tomou algumas instâncias governamentais dos países europeus. Então, em novembro passado, por exemplo, o Senado francês determinou que um museu da França, um museu de Paris, devolvesse 27 objetos africanos aos seus países de origem.
A direção do museu resistiu, os senadores tentaram então anular a própria decisão, só que no final do ano passado, no final de 2020, prevaleceu a visão do presidente Emmanuel Macron, que determinou a devolução desses objetos. Porque desde 2017, o Macron vem prometendo restituir aos países colonizados a herança cultural que a França tomou delas, né, os objetos tomados pela França. Essa devolução ela pode ser temporária ou permanente. E o Macron deu o ano de 2022, o ano que vem, como ano limite para que essas devoluções fossem feitas. Há também casos de análises no parlamento holandês, na Bélgica, enfim, vários países da Europa começam então a questionar nas suas instâncias de poder se esses objetos têm ou não que ser devolvidos. Estima-se que hoje existam aproximadamente 500 mil peças africanas espalhadas entre museus, galerias e coleções privadas na Europa. Então vejam, são 500 mil peças, 500 mil objetos de arte de países africanos, só de países africanos, isso sem contar os países asiáticos, os países da América, enfim, espalhados por coleções particulares e por museus e galerias da Europa. No centro dessa discussão tem um debate que parece que foi o debate que inaugurou tudo isso, que é a problemática em torno da restituição dos bronzes de Benin, que foram tesouros que decoravam o palácio do antigo reino, onde fica a atual Nigéria, e que foram roubados pelas forças britânicas no final do século XIX. Vocês estão vendo aqui a imagem também de um bronze de Benin. Então, o debate sobre a restituição desses bronzes de Benin, que são objetos valiosíssimos, verdadeiros tesouros da cultura nigeriana, né, se eles devem ou não ser devolvidos. O professor Dan Hicks, professor de arqueologia contemporânea da Universidade de Oxford, ele diz o seguinte, ele diz que é emergencial nós refletirmos por que nós continuamos retendo essas peças, uma vez que a maioria delas nem está exposta. Então isso faz cair por terra um pouco aquele argumento de que tornaram acessíveis os objetos, porque segundo o professor Dan Hicks, grande parte desses objetos sequer está exposta. Então veja, o grande debate existem aqueles que defendem, sim, que mesmo com todos os problemas do processo de colonização europeu, esses objetos pertencem aos países da Europa. Foram roubados, não importa, mas o processo de colonização é legitimado historicamente, então esses objetos pertencem, e tirá-los dos museus europeus seria negar às pessoas a possibilidade de ter acesso a esses objetos. Do outro lado, há quem defenda que esses objetos têm que ser restituídos para os seus países de origem, que estão estruturando museus lá também, né? Então na Nigéria, em outros países da Europa, da África, estão sendo estruturados museus para que esses objetos, ao serem devolvidos, sejam expostos lá nos seus países de origem. Então, esses dois extremos desse debate têm ganhado força cada vez maior. Entre esses dois extremos, há uma corrente que parece ser a corrente que está se tornando hegemônica nesse debate atualmente, que é uma corrente intermediária que defende o que eles chamam de intercâmbio, que seria o seguinte: uma devolução temporária de parte desse acervo para os seus países de origem. E aí começaria a haver um intercâmbio. Então, por exemplo, sei lá, um país tem 10 mil peças de um outro país africano que foram roubadas durante o processo de colonização. Então se devolve-se 5 mil peças para o país monta um museu lá, expõe, e as outras 5 mil ficam expostas aqui. Depois de um tempo, troca-se isso, as 5 mil que foram voltam, as 5 mil que estão aqui vão para lá, e começa a haver esse intercâmbio de exposições em museus da Europa e em museus da África.
Só que as pessoas que defendem essa medida intermediária, elas dizem que essa medida só faz sentido se as peças que ficarem nos centros europeus deixem clara a origem desses objetos, de como eles foram roubadas, né, de como eles foram roubados, o processo de expropriação que os europeus, que os colonizadores europeus fizeram ao invadir os países africanos. Então, para essa corrente aí que está ganhando hegemonia nesse debate, seria uma forma de que nos dois países, né, em algum país da Europa e em algum país da África, essas exposições, esses objetos ficassem expostos e a história, a verdadeira história da colonização europeia fosse contada a partir desses objetos. Eu queria saber o que vocês acham disso. Qual a posição que vocês defendem? Se vocês defendem alguma das posições radicais, se vocês defendem essa posição intermediária que parece um meio termo coerente. Queria saber o que vocês acham. Botem aí nos comentários. Enfim, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem. Vamos tentar ampliar esse debate que é muito interessante e apesar de de vez em quando cair num determinado ostracismo, ele sempre volta, né, a partir de alguns fatos, por exemplo, como a inauguração do Humboldt Forum em Berlim. Tá? Eu, particularmente, não concordo com essa posição intermediária, minha posição é mais radical. Eu acho que todos os objetos têm que ser devolvidos para os seus países de origem. E se vai haver um intercâmbio entre centros europeus e centros africanos, quem tem que determinar isso são os países africanos de origem. Então devolve tudo para lá, e eles montam os museus deles lá, e eles expõem lá, e se eles acharem interessante, eles emprestam um acervo para um centro europeu, e o centro europeu expõe do mesmo jeito que... Mas eu acho que essa saída intermediária, no fundo, ela acaba dando aos países europeus ainda a prerrogativa de definir o destino desses acervos, né? O que vai para o país de origem, o que fica aqui. Então, eu particularmente defendo a ideia do seguinte: devolve tudo. Roubou, devolve tudo. E aí os países africanos, então, é que vão determinar, né? Sou a favor de um intercâmbio cultural, acho importante, acho que essas peças têm que sim estar expostas em museus europeus, em museus da América, em museus do mundo inteiro. Só que quem vai determinar quando, onde e por quê e quais peças são os países de origem e não os países europeus. Enfim, esse é o meu posicionamento, você pode concordar ou não, e eu queria muito saber o que vocês pensam. Então, coloquem aí nos comentários. E na semana que vem, a gente volta com algum outro assunto que esteja acontecendo aí pelo mundo a respeito de arte e literatura. Tá bom, gente? Valeu, até semana que vem. Tchau, tchau.